A gente vai falar agora sobre educação, e educação em tempos de pandemia mudou tudo, inclusive para quem precisa, e todo mundo precisa disso, aprender o tempo todo. E para crianças e adolescentes em idade escolar é essencial, é básico, tem que acontecer. Só que o que está acontecendo há mais de um ano? Paulinho Martim, bom dia para você. A gente tem, por causa da pandemia, o fechamento das instituições de ensino, escolas privadas conseguiram em alguns momentos abrir, fecharam de novo, reabriram agora com o ensino híbrido, mas as escolas públicas não. Depois que fecharam aqui no Rio Grande do Norte, continuaram fechadas. Por isso, um projeto do SEBRAE, com parceria com a Federação dos Municípios aqui do Estado, está auxiliando escolas da rede municipal a se prepararem para o retorno seguro das aulas presenciais. É até uma orientação dos especialistas, do Comitê Científico, do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, que sejam elaborados planos para que esse retorno seja seguro, que não haja contaminação, nem das crianças, dos adolescentes, dos alunos, nem dos professores e de quem trabalha, os demais funcionários das escolas. Vão ser criados protocolos de biossegurança para diminuir o risco de transmissão pela Covid-19. A gente vai falar sobre esse assunto aqui com o vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Alexandre Gomes Soares, que vai trazer essas informações sobre essa parceria aí com o SEBRAE e o desafio, né, presidente? A gente está falando, muitas vezes, e na rede municipal isso acontece bastante, essas áreas são bastante disputadas. Normalmente, você tem algumas turmas na rede municipal, em condições normais, turmas mais cheias, salas mais lotadas, a gente tem uma condição diferente da rede privada por vários aspectos. E aí, é um tratamento diferenciado para organizar o desafio um pouquinho maior, né? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Vejam só, realmente, desde que nós nos encontramos nessa pandemia, começaram as tratativas para a construção de um protocolo. Isso já digo no ano passado, tá? Então, as redes municipais se organizaram através do nosso comitê também da educação, ao qual compõe várias instituições, Conselho Estadual, Sistema Estadual de Educação também, e nós precisamos entender a educação como um todo. Essa divisão, a educação pública, privada, é algo que não deve acontecer. Na verdade, nós lutamos todos os dias para que isso não aconteça, né? Então, os municípios e o Estado tiveram um período, um tempo razoável para poder se adequar a essas modificações. Esse protocolo ele foi criado no ano passado, inclusive a Undime foi quem capitaneou esse documento inicial, enviando para cada município para que ele pudesse fazer as adequações para as suas especificações municipais, que isso também é coisa importante, não existe nenhum protocolo que vai abranger tudo, existem especificidades municipais que têm que ser levadas em consideração, tá? E lembrando sempre que jamais um retorno foi proposto de forma uniforme, e sim de forma híbrida e escalonada, né? Isso é importantíssimo frisar. E esse selo de bioprevenção do SEBRAE, juntamente com o SESI, FEMURD, Undime, que se uniram para poder propor, é justamente para trazer aquela chancela de segurança que nós estávamos precisando, né? Porque, na realidade, nós vemos que existem muitos locais que fizeram seus protocolos, voltaram as atividades ao funcionamento, mas, na verdade, não teve nenhuma fiscalização com um selo que dissesse que aquele local estava, digamos assim, de forma biosegura, né? Já as escolas estão propondo isso, para mais uma segurança para os seus profissionais e para a população. Presidente, eu vou citar aqui um fato que até explica a preocupação que eu sei que vocês têm, que as escolas têm, que os professores têm, os pais dos alunos, os próprios alunos têm. Se a gente fizer, o senhor diz, e é verdade, não deve haver separação, não deve haver necessariamente diferenciação entre o ensino privado e o ensino público. Mas, na prática, há diferenças e algumas dificuldades que a gente encontra no ensino público que não estão tão presentes, pelo menos, no ensino privado. Vou citar aqui uma que é muito básica, que é a seguinte: grande parte dos alunos que estão na rede municipal simplesmente não tem acesso à internet, ou pelo menos uma internet com a qualidade suficiente para assistir uma aula online. Uma aula online, inclusive, que precisa ser produzida na escola pelos professores que normalmente não têm essa condição. E a gente tem essa diferenciação. Por que eu estou citando isso? Porque as escolas privadas que hoje estão abertas dão
aos pais a opção. Olha, fica 50% aqui no ensino remoto, fica 50% no ensino presencial. E aí é onde está um dos desafios, né, na escola pública. Como é que resolve isso? A gente sabe? Ou então, vai ter que fazer um escalonamento de dias na escola pública? Um dia vai uma determinada turma, no outro dia não vai outra? Como é que funcionaria isso na escola pública? Realmente você lembrou de um detalhe, inclusive, que nós estamos nos movimentando para não podermos mais passar por essa dificuldade, visto que a escola pública ela tem o dever de fornecer educação em qualquer situação que exista, né? Mas as pessoas que estão, as escolas que estão propondo esse ensino híbrido, todas as redes que eu conheço e tenho conhecimento de várias, é justamente no escalonamento. Por quê? A dificuldade é a devolutiva do aluno. Durante um ano houve uma tratativa, inclusive as cidades que não tinham esse acesso, eles enviavam tarefas de forma escrita para os alunos na casa deles, quando eles iam buscar os kits merenda. Ou seja, existiam formas de fazer chegar essas tarefas e esse planejamento do estudo ao aluno. Mas existe uma fase desse planejamento que é muito importante, chamada devolutiva. Eu preciso saber o que o aluno aprendeu daquilo que foi passado para ele, para que eu possa traçar traçar uma nova tarefa, um novo planejamento e dar continuidade ao segmento da educação. Então, essa devolutiva é a principal dificuldade que nós estamos tendo hoje. Mas, da forma do ensino híbrido escalonado, nós resolvemos isso. Porque se o aluno vem, por exemplo, a rede propõe 20% dos alunos por dia, então ele o aluno vai ter uma aula por semana, mas ele vai ter uma aula ali presencial, onde o professor pode saber o que foi passado para ele, o que foi aprendido, renovar, tirar dúvidas, que esse era um processo da falta de comunicação, seja ela virtual ou presencial, causa. Até aproveitar que o senhor falou aí da questão da devolutiva, porque ela serve, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, para medir até o quanto aquele aluno compreendeu, o quanto ele realmente entendeu daquele conteúdo, o quanto ele alcançou. Se a devolutiva não está acontecendo, hoje não dá para saber se esses alunos estão realmente aprendendo na prática, é isso? Exatamente isso. Na prática, não dá para saber se eles estão realmente aprendendo, se eles chegaram a ter aquele conteúdo. Alguns até tiveram um avanço a mais e nós não podemos dar o conceito de passar mais informação para ele, que era o que a nossa legislação permite, né? Na verdade, ensinar, tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. A gente teria que dar mais a quem necessita de mais também, mais conhecimento. Nós vamos abrir algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e sempre que a gente fala sobre o retorno das aulas presenciais, a gente recebe aqui mensagens de professores. Isso. E eu vou fazer um geral aqui dessas principais perguntas que eu acabei de receber, é que tem muito professor perguntando sobre como será feita a segurança deles, visto que ainda não há previsto a vacinação para esses professores. Como é que isso está sendo trabalhado? A primeira parte, e muito importante, foi esse teste sorológico em todos os profissionais de educação que está sendo realizado, inclusive na cidade da qual sou dirigente municipal, acontece hoje e sexta-feira, testando todos os profissionais, tá? Para ver quem já tem, inclusive, algum tipo de UGG, né, positivo. Segundo, que para que essa testagem fosse proposta, justamente para que nós venhamos a chegar na fase de vacinação em massa, que nesse caso é fundamental. É necessária a vacinação em massa dos profissionais de educação? Lógico que é. E é isso que nós pedimos a nível nacional, a nível estadual e continuamos clamando. É necessário que essa população educacional que vai voltar à vida laboral possa contar com essa proteção, como outras atividades que já tiveram também e são necessárias e ditas essenciais, já tiveram. Isso é fundamental. Nós temos mais uma pergunta aqui, inclusive, vou até relembrar que o secretário de Educação do Estado, no caso, ele falou que retomaria essas aulas presenciais se por acaso houvesse um aval, vamos dizer assim, do Comitê Científico do Rio Grande do Norte, né? As escolas municipais também têm essa aproximação, também articulam juntamente com o Comitê Científico para a tomada de decisões? Com certeza, nós temos respeitado as decisões do Comitê Científico e foi justamente em várias oportunidades, inclusive em fevereiro, quando o Comitê Científico deu um parecer favorável,
quando eles apresentaram a questão do índice composto, né, por regiões, e nós entendemos que existem diferenças entre cidades e na verdade, diferença até na situação da questão pandêmica em cada cidade. Já nessa oportunidade, nós entendemos isso e foi preparado um retorno, naquela oportunidade de fevereiro, das 167 cidades do Rio Grande do Norte, 96 declararam que já estavam prontos para o seu retorno. Tá? Quando veio o novo decreto impedindo o retorno de todas as atividades educacionais, e assim foi respeitado, e recentemente um outro decreto liberando para parte da educação o retorno. Então, é nesse interim que a gente entende, ou seja, quando foi proibido o retorno, foi para todas as atividades, todas as redes educacionais. E, de repente, agora um novo decreto onde autorizava parte. E é isso que os municípios que têm sistema próprio estão se preparando e sempre lembrando, verificando a questão científica com o Laís e os protocolos se estão implantados dentro das escolas, em funcionamento. Agora, com esse selo, melhor ainda, nós vamos ter a liberação, o protocolo e a certificação que eles estão funcionando. Até aproveitar que o senhor está falando sobre esse selo, que é exatamente aí, né, a gente pode até aproveitar para explicar melhor onde entra essa parceria com o SEBRAE, porque uma coisa é você ter os 96 municípios potiguares dizendo assim, olha, a gente está pronto, vai dar certo, a gente consegue retomar as nossas aulas presenciais. Outra coisa é isso ser comprovado cientificamente, que está tudo ok. Em linhas gerais, presidente, esse selo, quais seriam esses critérios para a gente encontrar e dizer, olha, realmente essa escola pode voltar a ter aulas presenciais? Quais são as exigências para ganhar o selo? Bom, elas vão passar por várias fases. A primeira fase é uma visita técnica do pessoal do SEBRAE SESI, né, na escola e fazendo a verificação dos itens necessários de segurança. Tá? Esses itens necessários de segurança, eles são definidos baseados em uma série de estudos que foram realizados pelo próprio SEBRAE e que também a Undime já tinha contribuído com eles, porque nós tínhamos produzido baseado justamente nos documentos feitos pela Unicef e pelo Ministério da Educação. Né? Então, as escolas estavam preparadas que deveria ter uma sinalização, a medida de temperatura ao entrar no ambiente, a questão da sinalização, a lavagem das mãos, álcool em gel, servir alimentos, produção dos alimentos, a circulação, ou seja, existe protocolo para praticamente tudo na escola, inclusive para usar o transporte. Nós recebemos uma pergunta aqui da Lélia Braz e ela quer saber mais detalhes sobre essas testagens, né, que devem ser feitas com os professores. Já começou? Onde estão sendo feitas? Ou se vai começar? Bom, essa foi uma iniciativa, inclusive, de partido da CESACO, que é muito importante, porque essa testagem é o primeiro passo para essa vacinação. Tá? Os municípios, através das suas secretarias municipais de saúde, estão fazendo esse protocolo conjuntamente com a educação, em agendamento, e cada município está propondo o seu. Tá? Mas o que eu posso dizer, por exemplo, em Monte Alegre, já estamos iniciando hoje, dia 14. Agora, presidente, falando ainda sobre a questão dos protocolos que são necessários, tem que constatar que eles estão acontecendo para conceder o selo, né, nessa parceria aí, SEBRAE e Undime, para que tenha esse selo aí dizendo que a escola está segura. Eu queria voltar para a questão do escalonamento, porque a gente tem o espaço escolar, ele é um espaço por natureza que reúne pessoas, mesmo quando a gente está, digamos ali, na lotação ideal, você vai ter salas ali que quando estão bem, a média é de 20, 30 alunos, mas você vai ter salas mais lotadas. Seria um momento para ter o selo, de ter o escalonamento? Como é que funcionaria? A gente pode dar um exemplo na prática aí, de uma determinada turma vai só na terça e quinta, a outra turma vai segunda, quarta. Na prática, isso já está sendo discutido? Como é que funcionaria? Já está sendo discutido, sim. No protocolo, ele fala em espaço, né? Na verdade, o distanciamento. Então, quanto maior for a sala, teoricamente, você poderia ter mais alunos naquela sala, porque o distanciamento ele vem pelo espaço proposto no decreto. Tá? Mas esse escalonamento, por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem prático. Em Monte Alegre foi proposto 20% por dia. Então, eu tenho uma sala com 25 alunos. Eu vou ter ali 5 alunos naquele dia, né? Na verdade, de 4 a 5 alunos ali naquela sala de aula. Então,
Os ambientes onde tinham 25 alunos, eu tenho ali 4, 5, é um ambiente que vai ter uma quantidade de pessoas, digamos assim, o nosso distanciamento vai ser amplamente respeitado, né? Lembrando que o escalonamento não existe só para o aluno que vai para a escola, também tem a hora do intervalo que é escalonada, ou seja, o nível, a quantidade de pessoas na escola vai diminuir drasticamente. O senhor já até comentou um pouquinho sobre esse assunto, mas eu acho que vale a pena reforçar. O Aslan, ele está dizendo que se as escolas públicas elas devem receber algum tipo de recurso para disponibilizar, por exemplo, computadores, câmeras e internet para os alunos da escola pública. Veja só, nós estamos lutando por uma educação pública com qualidade social. Tá? Essa questão social, ela reflete diretamente do resultado da educação. Isso está comprovado. Quando a gente vê os resultados, onde as famílias com mais condição, os alunos já atingiram quase todas as metas do Plano Nacional de Educação. Né? E a gente sabe que a sistema da qualidade social ele interfere diretamente no resultado. Então, acesso à tecnologia, dispositivos, um acesso de qualidade é um problema social também, que a educação está abrindo os olhos nesse momento para esse problema e tem que começar a tratar. Existem já políticas nacionais para isso. Falar para você que hoje o município pode bancar isso seria uma falácia, mas em um regime de colaboração com o Estado e governo federal é um próximo desafio que nós temos a resolver. Pode ter certeza. Presidente, falando num desafio, até resgatar uma fala anterior do senhor que preocupa, é uma preocupação desde o início, eu tenho certeza, de vocês da Undime, dos professores, dos pais, dos alunos, que é a questão do aprendizado. Essa questão da devolutiva, né, que é exatamente quando o professor sabe se esse aluno aprendeu realmente, se ele compreendeu o conteúdo, se ele absorveu aquilo, se ele refletiu, a gente fala absorver, nem é uma coisa tão adequada, né? Se ele refletiu sobre esses determinados assuntos. Em algum momento, vai ter que ter essa avaliação. Isso já está sendo planejado? Em algum momento, ou no final de 2021, ou em 2022 já, a gente precisa saber qual é o nível de aprendizado dos alunos. Vai ter, como o senhor colocou, tem aluno que aprendeu muito mais, porque realmente se dedicou, se forçou ali contra todas as possibilidades e está conseguindo aprender. Mas vai ter aluno que não vai ter acompanhado da mesma forma. Se pensa nisso, talvez um provão, uma grande avaliação do sistema público para entender o quê? Os impactos dessa pandemia na educação municipal, na educação pública como um todo? Bom, esse como você citou para a gente, é um desafio, mas possível de ser transposto. Tá? A primeira preocupação que a educação pública está nesse momento é em receber os alunos. Esses alunos nós precisamos acolher eles de uma forma diferenciada, porque na verdade nós não sabemos nem que traumas eles vão trazer. Nós estamos falando de mais de um ano fora da sala de aula, fora do contato do convívio com o sistema educacional, dos seus professores, dos seus amigos. Então, muitas redes acham que tem determinados alunos que eles não têm mais, que nós perdemos grande parte dele. Nesse aspecto, nós vamos precisar muito de ferramentas como a busca ativa do Unicef para localizar e trazer de volta, em primeiro lugar, trazer de volta o aluno para a sala de aula, para que ele volte a ser um estudante. Daí, essa recuperação inicia com avaliação diagnóstica, sabendo até que ponto foi esse conhecimento e propondo técnicas que têm que ser diferenciadas por turma, por aluno, para poder recuperar. Porque o ensino a gente consegue, o conhecimento a gente vai conseguir recuperar. Vai dar muito trabalho, mas nós conseguimos. Os professores vão conseguir, com certeza. É isso. Muito obrigado, Alexandre Soares Gomes, que é vice-presidente da Undime. Muito obrigado pelas informações aqui. A gente reconhece, né, e nos tornamos ainda mais conscientes do que está acontecendo. É um desafio tão grande, o que o senhor colocou aí é inclusive de grande sensibilidade, né? A gente nem sabe como é que está a cabeça desse aluno, o que esse professor sofreu, as pessoas que de repente eles perderam. Então é um desafio muito grande que se apresenta daqui para frente também. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia para o senhor. Bom dia para vocês, para todos. E voltamos, a educação ela é fundamental e essencial. É por isso que todos nós vamos trabalhar para que ela volte a funcionar, pode ter certeza. Obrigado, bom dia.